Los Batutas, né? Som, oi, 2 oi, anos e oi, 3. 1, 2, som, ó, tô ouvindo? Davi Som, e Daniel. oi. Los Batutinhas. Emily. Tá no ar, hein? Quê? Tá ao vivo ali. Eli. Eli? Tá ao vivo ali. La, 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 la. No ar? Ok? Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão ao vivo, ao nosso bate-papo ao vivo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre família, especialmente educação dos filhos, imposição de limites, solidão dos filhos, temas relacionados. Mas isso aqui não é um bate-papo se você não participar junto com a gente. Então a gente precisa que você mande aí as suas perguntas, os seus questionamentos e a gente vai tentar responder aqui ao vivo. Quem está aqui para falar para a gente... sobre isso é o pastor Wallace Barbosa, ele é líder do Ministério da Família aqui da Divisão Sul-Americana, ou seja, da Igreja Adventista em 8 países da América do Sul, não é isso, pastor? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, você que nos assiste também, obrigado, é um privilégio estar aqui para bater um papo com você, trocar algumas ideias, algumas informações, a gente poder entender um pouquinho melhor, Vanessa, sobre essa dinâmica tão importante da vida que é a educação dos nossos filhos, não é? Com certeza. E só lembrando, o pastor Wallace, ele tem 29 anos de experiência com educação, não é isso? E 24 anos de experiência em aconselhamento familiar. Então, está aqui com a gente a pessoa especializada para falar com a gente sobre esse assunto, né? Okay. Pastor, vamos começar então? Vamos lá, que o povo está esperando, né? Vamos começar. Vamos lá. Primeira pergunta aqui que a gente tem vamos começar falando da questão dos limites. Como é que os pais podem trabalhar essa questão dos limites nos filhos? Eles devem impor limites? A gente precisa entender algumas coisas para começar, Vanessa. Perceba que as pessoas querem que os filhos tenham limites, que façam o que deve fazer, não façam o que não deve fazer. E isso nem sempre acontece. E você vê a frustração das pessoas, especialmente quando a criança chega na fase da adolescência. Então a gente precisa entender uma coisa interessante. Você que tem filho, perceba que há uma crise de autoridade, uma crise de credibilidade. Os pais, as crianças não creem nos pais, elas não acreditam naquilo que os pais prometem, porque eles falam assim, olha, não faça assim, o garoto vai lá e faz. E o que acontece? Nada. Então essa crise de credibilidade é um problema sério que a gente está atravessando, e isso gera nas pessoas um desespero, porque o filho não entende, o filho não sabe, o filho não quer saber. Então a primeira coisa que temos que entender é que há uma crise de credibilidade por parte dos pais. Os pais falam e muitas crianças, não são todos os pais, né? Não são todos, desculpa, não são todos, mas alguns pais, eles não sabem como criar no filho essa autoridade que ele precisa ter e a credibilidade que o filho precisa ter naquilo que o pai e que a mãe vai lhe colocar. Eu preciso entender, para começar a nossa conversa, esse tema. Entendi, ok. E isso deve começar em que momento da vida da criança? Veja, Vanessa, muito cedo, né? Muito cedo. Porque a criança, ela nasce sem saber nada, né? Porque ela vai aprender o idioma que ela vai falar na casa que ela crescer. Se for aqui português, se for lá na Alemanha, o alemão e tal. Ela aprende tudo, ela não sabe andar, não sabe falar, não sabe nada. Então, a dificuldade dos pais perceberem é que no bebê que está ali com 1 semana de nascido, que tem 1 mês de nascido, aquele bebê já precisa ser imposto limites para ele.
Ele é pequeno, é pequenininho, ele é uma graça, é guti-guti, você faz bilu-bilu nele, aquela coisa toda. Só que aquela criança já está aprendendo, você já está ensinando o que ele pode, o que ele não pode, os limites que ele tem, e que não tem. E aí o que acontece? A criança com até 3 anos de idade tem o seu caráter formado. Aí você que está me vendo aí, né, diz assim, ah não, pastor, mas ele só tem 1 mês de idade, deixa ele dormir aqui na minha cama. Ah, pastor, deixa ele ficar aqui no quarto comigo. Aí quando ele tiver 6 meses você quer tirar, você não tira mais. Vai dar muito trabalho para você tirar. Por quê? Porque você já ensinou para ele. Então, o segredo é os pais se prepararem para ensinar a si próprios, porque o grande desafio não é ensinar a criança. O grande desafio é o pai ensinar a si próprio, né, pôr limites para ele mesmo, para ele poder, então, colocar limites nas crianças que são espertíssimas. Né? Você que tem filho sabe, eles são super espertos, super ligados, e qualquer bobeirinha que você der, ele vai ultrapassar o limite, e ele vai medindo até onde ele pode ir. Só que nessa hora, Vanessa, ele está aprendendo exatamente como fazer e como não fazer. Os pais reclamam muito disso, né? Porque como diretor de escola que fui por muito tempo, os pais reclamam, mas os pais não percebem ou não entendem que foram eles que ensinaram os filhos em grande soma a ser aquilo que eles se tornaram. Então tem que ter muito cuidado, especialmente com a fase até 3 anos de idade e depois até 7. É mais maleável, mas tem que ter muito cuidado com isso. Ok, mas digamos então que a criança já passou dos 3, 4, 5 anos de idade, ela já está ali com o caráter dela formado, mas digamos que exista ali algum pequeno defeito, alguma falha que os pais só tentaram, a qual os pais só tentaram naquele momento. Ainda dá para consertar? Claro que dá. Veja, Vanessa, toda criatura que existe, começando por mim, tem defeitos, né? Sim. Então, por mais que você se esforce, Todos temos, né? Por mais que eu me esforce, o meu filho vai ter problemas e defeitos. Ele não vai aprender todas as coisas como eu quero, né? Até porque eu não vou ter toda a verdade para ensinar para ele. Né? Então, esperar que a sua criança, seu adolescente seja perfeito, isso não existe. Você vai esperar uma coisa impossível. Né? Mas as crianças, o ser humano está sempre disposto a aprender. Né? Agora, quando você tem uma idade mais avançada, é mais complicado, leva mais trabalho, tem que ter muito mais paciência, muito mais jogo de cintura, para você poder atender aquela necessidade da criança. Né? Vai de novo. Educar uma criança, colocar limites numa criança, ensinar o caminho para uma criança, requer de mim, como pai, ter algumas ferramentas. Eu posso dar umas dicas? Por Sim. favor. Número 1, tem que ter muita paciência, porque criança dá muito trabalho. Então tem que ter paciência, porque eles vão desafiar você, eles vão enfrentar você, e você tem paciência. Vamos aproveitar esse ponto que você já está falando e a Jorlanda e o Valmir Lima aqui, eles estão fazendo uma pergunta muito interessante que tem a ver com isso aí. Vamos lá. Como é que é o nome? A Jorlanda e o Valmir Lima. Jorlanda e Valmir, vamos lá. Eles estão perguntando o seguinte, o que fazer quando o assunto é teimosia, quando a criança é respondona? Então, quando a criança é respondona, responde no aspecto de desafiar. Isso. Deve ser esse aspecto, né? De desafiar. O pai fala e desafia. Você vai perder a guerra quando você perder a paciência. Tá? Então, o seu grande desafio com uma criança respondona é ter autocontrole. Porque você fala uma vez, ele desafia você. Ele fala uma vez, ele desafia você. Aí você perde a paciência, você libera ele. Vai logo, moleque, sai daqui, não mexe mais a paciência. Bate no moleque e vai pra lá. Sai, quer se livrar do abacaxi. Ou então você começa a gritar com a criança, quem manda aqui sou eu, sou seu pai, eu obedeço, cala sua boca. Aí você vai perder também, porque a criança vai ficar longe de você. Então, o desafio agora aqui é você ter autocontrole para lidar com aquela criança que está medindo força com você. Então, é um jogo entre a vontade dela, viu? Como é o nome do rapaz? Valmir. Então, Valmir. É a vontade do seu filho contra a sua autoridade. Percebe? O jogo, a guerra que é. Então, é a vontade, ele quer fazer aquilo, mas você diz que não pode fazer porque você sabe, como pai, que não é bom fazer. Então, vai entrar num confronto. Se você começa bem cedinho a colocar o limite, porque o grande desafio é ensinar para a criança obediência e submissão. Né? Quando ela é pequena, obediência e submissão. O pai e a mãe dão a ordem, ele tem que obedecer.
Depois você vai ensinar para ele que ele tem direito a pensar, refletir. Mas antes de refletir e pensar, como um bebê de 1 mês, 2, 3 meses, uma semana, 2 anos, ele tem que aprender a obedecer. Né? Então, aí, Valmir, o que você faz? Você seja firme, né? Mas não perca a sua paciência. Porque quando você perdeu a paciência, você perdeu a guerra. E a sua criança vai continuar sendo birrenta, briguenta, invocada. Então, o desafio é você orar e pedir a Deus muita paciência. E você explica para ele uma vez, 2 vezes, de forma objetivamente. E você não cede, Ele vai entender que o não do pai é não do pai. Que o pai não humilha, grita e pisa em cima. Aí na próxima vez ele não vai brigar 2.000 vezes, vai brigar só 1.500. E você vai diminuindo até ele entender de que você é o pai e que você é a autoridade da casa. Ótimo. Tá bom? Então é mesmo força entre a vontade da criança e a autoridade dos pais. Então vai medir força sempre nesse aspecto. E os pais têm que ter paciência, então, né? E perseverança. Não pode desanimar, porque quase sempre os pais fazem assim. Ele vai uma vez. A criança já sabe que ele vai dar uma birrada, ficar birrento, bater o pé. O pai, para não ficar estressado, com vergonha, libera a criança para fazer o que ele quer. Então ele já entendeu que com aquele pai, com aquela mãe, é só fazer mãe e birra, que resolve. Então você tem que ensinar para o seu filho que birra não resolve e que você vai ter paciência, tranquilidade e controle para poder controlar toda a situação. Ok, perfeito. Então legal. estamos aqui com dicas muito especiais. Aproveitar para dar um alô para você que está entrando agora. Estamos falando aqui, conversando sobre família, educação dos filhos. E se você tem interesse por esse assunto, fique com a gente, também compartilhe esse link aí no seu Facebook para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo que é de extrema importância. Né? Pastor, você estava falando aí sobre dicas que os pais podem fazer para tentar ali contornar algum mau costume, se é que podemos dizer assim, que já esteja formado no caráter da criança. Uma das coisas é o que o Valmir acabou de colocar, né? Porque o mau costume está formado, então você tem que ter paciência, tolerância e respeito com a criança. Né? Isso. E não bata a boca com seu filho. Uma dica fundamental. Tem pai que ele quer bater boca com um adolescente, com uma criança. Quer dizer, você é o pai, você é a mãe, você não é a criança. Então, não baixa no nível dela para bater boca de frente, fazer aquela guerrinha de criança. Não, você se porta como pai, tá certo? Dê a ordem uma vez. Para não ter confusão em casa, você faz assim. Você tenha poucas regras, 3, 4 regras claras, né? Claras. E ao ponto. A criança sabe o que é certo e o que é errado. Segundo, ele já sabe o que vai acontecer se aquela regra for quebrada. Né? Porque o pai não pode fazer aquilo, mas aquilo é muito amplo. Você não pode fazer isso e aquilo. Isso você pode, isso aqui não pode. Se você não fizer assim, a punição é essa. A criança tem que saber. Eles são muito espertos, eles sabem demais da conta, eles dão um nó em todo mundo. Então você já deixa claro para ele quais são os limites. Aí quando ele quebra o limite, aí é que é o negócio. Você tem que aplicar a sanção que você combinou. E aí essa sanção não pode ser combinada, não pode ser aplicada, porque você está com raiva. Sim. Então tem pai que ele combina com a criança uma coisa. Se ele está com raiva, ele aplica nós mais forte. Se ele está de bom humor, ele não aplica a regra. A criança fica doidinha, ela não sabe o que é certo e o que é errado, porque para a criança tem que ter um padrão, uma rotina, assim assado, e ele vai entendendo e você vai ter menos dificuldade depois com o entendimento da criança. Regras claras, poucas regras, tenha paciência e aplique a regra colocada. Punição. E você tem que bolar as regras da casa quando você está tranquilo, vendo o futuro e tendo uma visão de que você vai educar uma criança. Isso, exatamente. O que acontece? O pai impõe uma regra quando ele está com raiva, muitas vezes, ou contrariado com a criança. Ele vai e aplica, ou ele faz uma promessa que é além do que ele deveria prometer. Moleque, eu vou arrancar sua orelha. Não vai arrancar. O garoto sabe que não vai arrancar a orelha. Eu vou matar você, né? O pai, eu vou quebrar você com esse porrete aqui. Você não vai fazer isso. Vou tem te que mandar ter bom lá senso até na hora Então, nessa hora, de essas impor promessas a punição. colocadas, elas são colocadas por quê? Porque o pai ou a mãe estão contrariados, nervosos, cansados, estressados, porque a vida é muito estressante mesmo, né? E todos nós passamos por esse momento. Aí a criança começa a te desafiar. Aí você já está cansado e estressado. Aí você faz promessa que você não devia ter feito. A criança sabe que você não vai cumprir.
desafia você, você fica sem moral. Então hoje os pais, muitas vezes, por isso, a criança não tem credibilidade que o pai vai fazer. Meu pai diz assim, eu vou dar uma surra em você. Eu sou do tempo que os pais batiam nos filhos, né? Hoje tem lei que não pode e tal, né? Tem que discutir sobre esse assunto, mas o pai não deve espancar a criança, mas umas palmadinhas eu acho que é São bom de válidas, vez em quando, né? Exatamente. Então meu pai disse assim, eu vou te dar 3 palmadas, ou 3 chineladas, né, ali. Eu tinha certeza que ia ser 3 chineladas e acabou a conversa. Aquilo ali. Então eu já sabia, falava, não sai de casa na minha ausência, porque se você sair, você vai tomar 3 chineladas. E vai ser para valer. Então eu sabia que se eu fizesse, o vizinho ia entregar, o meu irmão ia falar e eu ia tomar de verdade. Então eu comecei a perceber, esse cara aí, meu pai, ele promete, ele cumpre. Opa, então esse camarada tem credibilidade. Então quando ele fala, eu fico Então, na minha e eu obedeço. tem que A autoridade, partir do próprio pai. ela parte da Sim, credibilidade. e da mãe também. Por que você, muitas vezes, com um político, ou com o teu chefe, com o teu pai, com a tua mãe, com alguém, você não acredita? Não é na pessoa, é que a pessoa já te ensinou que ele fala as promessas, mas ele não cumpre. Então você já sabe que você pode avacalhar a coisa em casa, porque a promessa é só para fazer medo ou coisa parecida. Interessante, interessante. Então vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho lá. agora sobre espiritualidade. Tem uma pergunta Ok. muito interessante aqui da Noemi Lima. Uhum. Ela pergunta: o que fazer quando o filho começa a falar que não quer ir à igreja? E aproveitando, já vamos entrar aqui nesse tema de espiritualidade, como é que os pais podem incentivar a espiritualidade nos filhos? Como é que eles podem fazer com que os filhos tenham gosto pelas coisas de Vamos Deus? lá, Noemi, uma criança, um adolescente, não está assim, tudo bem na igreja, na família, assim, não vou para na igreja mais. Isso não acontece. Né? Isso é fruto de um tempo onde a criança foi percebendo algumas coisas. Então, eu não sei qual é o caso que você coloca aí, qual a situação que você enfrenta, a gente também não pode generalizar tudo, mas quase sempre, o que eu posso fazer para prevenir isso, né? E não quer dizer que se eu fizer tudo direitinho vai ser exatamente perfeito, porque as pessoas também têm o seu arbítrio, o seu livre-arbítrio para fazer a escolha. Então, entenda uma coisa interessante. Número 1, a criança precisa ver no pai crente, né, no pai católico, no pai que tem uma crença, ele viver aquela crença. Então a criança, ela sabe que o pai ou a mãe são incoerentes, né? Então a criança às vezes não quer ir para a igreja, né? Porque lá é chato, pode ser, porque lá não sei, ok, mas muitas vezes é porque ele não vê em casa a coerência do que o pai fala para ele fazer. Então eu vou àquela igreja por quê? Se Deus é o Deus de amor e meu pai é tão mau, o meu pai é tão violento, né? o meu pai é tão agressivo, com a própria mãe, a mãe é agressiva com os filhos, né? Então, como prever isso? Como evitar que isso aconteça? Vamos começar por aí. Número 1 é você viver de forma coerente em casa. Perfeito não vai ser. Mas o que você prega na igreja, você tem que primeiro viver em casa. Com Sabe, certeza. Vanessa? Talvez a minha filha Emily esteja me vendo agora, né? Ela não pode estar pensando assim, né? Ela mora lá em São Paulo, eu estou aqui em Brasília. Pai, legal, você falou, eu gostei, foi muito bonitinho. Pena que quando eu estava em casa, como sua filha, você não fazia isso. Aí todo o meu discurso foi por água abaixo. Com Então, certeza. as pessoas podem me ouvir, achar interessante, até gostar e aplicar. Mas se a minha filha pensar, pai, isso não é verdade na minha casa ou não foi quando eu era criança, então a credibilidade que ela tem na minha igreja, no meu Deus, na minha religião, já vai começar a ser abalada. Ela tem 26 anos. Então, número 1, seja coerente com o que você prega. Seja coerente. Número 2, tenha atitudes bondosas, respeitosas e firmes com seu filho. Né? Sábado, domingo, quarta-feira, o dia que for da igreja, é dia de ir para a igreja. Então, se o pai não vai criar na criança o desejo de ir. Né? Se o pai vai, de qualquer jeito, forçando a barra, batendo, também vai criar um problema. Então, tem que convencê-lo. E muitos jovens, adolescentes que eu conheço, que trabalhei no internato, né, que é uma escola onde as pessoas moram dentro da escola com você, dormem e comem com você, durante 11 anos, eu tinha 500 que moravam comigo, né, a gente vê que alguns não queriam ir para a igreja, né, mas com o passar do tempo, eles começavam a gostar de ir. Então tem que ser uma junção da família com coerência, com a igreja, com um programa que seja mais atrativo para as crianças e para os adolescentes. E por outro lado, se o filho não quer ir, você tem que conversar com ele, bater um papo, perguntar por que ele não quer ir, tentar escutá-lo, ver o que está acontecendo, né? Qual o problema para você tentar com ele construir uma solução.
Agora, você tem que ir. Não, mas não vou. Aí começa aquela briga pela briga, não vai resolver Não nada. chega a lugar nenhum. Então senta um pouquinho, filho, olha, a mamãe te ama muito, né? O meu sonho é ter você um homem de bem, blá, blá, blá. Vai conversando com ele, vai abrindo o coração. E aí, você não quer ir para a igreja, tá? Mas me ajuda, por que você não está querendo ir? Diz para mim. Então o pai e a mãe, na sua mente, tem que entender que ele tem que ensinar o seu filho desde pequeno a falar com ele, a abrir o coração para ele. Dialogar. Então, para importante. você chegar num momento como esse, você tem que aprender, que ensinar o seu filho a falar. E como é que eu ensino meu filho a falar comigo para abrir o coração? Quando eu digo assim, filho, tem um probleminha? Vem aqui comigo. Então, a arte é ouvir as crianças, desde pequenininho. Ouvir. Quando eu estou ouvindo a criança, eu estou dizendo, filho, você pode falar o que você quiser, porque a mamãe vai te ouvir. Então ele cresce com esse conceito. E tem um problema, não quer ir para a igreja, ele vai abrir o coração com você, vai falar com você, você vai poder orientá-lo bem legal, tá bom? Vai dar tudo certo. E ora por isso, e não desiste, não desanima, sabe por quê? Porque a última coisa que vai acabar nesse mundo, onde Jesus voltar, é atender a oração das mães. A oração de mãe é a coisa mais poderosa do universo depois do amor de Deus, tá bom? Olha Deus te só. abençoe e vai dar tudo certo. Que maravilha. Vamos aproveitar aqui para dar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente. Tem muita gente, pastor. Que bom. Olha só, tem a Reide Rodrigues, que está lá em Manaus assistindo a gente. Manaus Oi. é minha terra, meu povo aí, a minha terra lá de Manaus, meu povo, né? Que legal, terra boa, terra muito boa. Tem também a Célia Krug, que está lá de Candelaria, no Rio Grande do Sul. Ok, Pessoal gaúcho aí gaúcho, acompanhando. gente boa. Tem a Mara Trajano, a Romilda Matias, Viviane Rocha, Camila Coimbra, Aline Braff. Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando a abraço gente. para todos vocês. E manda sua perguntinha para gente discutir aqui. Com certeza. Ainda dá tempo. Ainda dá Dá tempo. Tem bastante tempo e o assunto está interessante aqui, Aham. o papo tá bom. Que legal. E olha só, a Romilda Matias, ela tá com uma pergunta muito legal aqui. Vamos lá, Romilda, vamos tentar Sou responder. vovó, olha só. Opa! Sou vovó de 2 lindas crianças. Você é do meu time, eu sou avô de 2 das crianças, estamos em empate. É verdade, são lindos os netos dele. Sou vovó de 2 lindas crianças. Eu posso influenciar na educação dos meus netos? Você pode atrapalhar e pode ajudar, né? Eu sou avô, Como? viu? Eu sou Como é avô que ajuda e e eu estou como é que nessa luta. atrapalha? Meu netinho tem 2 anos e 4 meses. Então, a melhor forma de você fazer é você dar espaço para os seus filhos. Né? Porque a gente percebe que nós, como avós, a gente tem um amor muito grande por essas criaturinhas. Quero mandar um beijo para a Emily, que é minha filha, com o Davi, com o Daniel, e o Elton, que é o meu genro, que é o outro filho. Né? Tenho 2 filhos e 2 netos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa paixão, o nosso amor em querer ajudar as crianças, né, muitas vezes interfere e atrapalha o trabalho dos pais. Então, a educação agora essa história assim, os pais educam, o vô estraga. Eu acho que essa não é uma boa política, Sim. porque eu vou medir força. Né? Então, eu tenho que, meu genro é o pai, ele que tem que educar, a minha filha tem que educar, porque é a mãe, fica com ele o dia todo, mas eu, como avô, eu tenho que colaborar. Eu tenho que ajudar, né? Quando eu vou lá com os meninos, eu tenho que desfrutar os meninos. Brincar, beijar, amassar, porque eu sou muito babão, Vanessa. Mas eu não posso permitir que a minha atitude, em algum momento, atrapalhe a educação que o meu genro está dando com a minha filha. O que eu posso fazer e devo fazer é, se perceber alguma coisa, conversar com os pais e dar uma sugestão, né? Um conselho. Porque a partir do momento que eles se casam e têm a família deles, eles têm autonomia para decidir o que querem decidir. Com a minha filha eu fiz assim, posso dar uma dica aqui para o povo aí? Claro. Então, a minha filha fez assim, quando ela estava, a gente ia negociando, falei, filha, você tem 5 anos, você na sua vida você manda nisso aqui. Nisso aqui mando eu. Sim. Então, a gente foi negociando a porcentagem. Quando ela ficou noiva, eu disse, Emily, você manda na sua vida 90%, porque você está terminando a faculdade, você está noiva, vai casar, e você trabalha e recebe seu dinheiro. E tem uma poupança já feita para o seu casamento, né? Parabéns, pois, filha, mas 5% da sua vida, enquanto você está aqui no meu teto, quem manda sou eu. Ela sabia exatamente quais eram as coisas que eu, como pai, tinha que delimitar. Agora, quando ela casou, ela se tornou 100% autônoma, e eu 100% apenas conselheiro. O que acontece é que a avó e o avô, muitas vezes, eles querem chegar lá e dizer, não é assim que faz, não. Eu sou seu pai, é assim que faz. Aí, pera um pouquinho.
Quando eu faço isso, eu roubo a coisa mais preciosa que eles têm diante da educação dos filhos, que é a autoridade deles. Sim. Aí o vô vai lá e rouba a autoridade dos pais. Isso é muito nocivo, muito nocivo. Agora, se eu vejo que o meu genro, que a minha filha, o meu filho, exagerou na dose, ele abusou da autoridade, ele agrediu a criança, aí sim, aí eu devo chamar. O que eu posso fazer para educar meus netos é quando eu percebo alguma coisa que está fora, eu posso chamar meus filhos, minha filha, e orientá-los. Mas não posso, em hipótese alguma, interferir, porque isso será muito nocivo para a educação das crianças. Ótimas dicas. Vamos lá, próxima pergunta. O que fazer, pastor, quando a esposa deixa o filho solto demais e sem regras e o pai tenta colocar regras? Essa é uma pergunta aqui do Vaneilton Fernandes. Olha, os pais têm que sentar e conversar. Veja, antes de você ter filho, você tem que ter duas coisas. Dinheiro e tem que ter grana. Tem que ter grana. Né? Você quer casar, você tem que ter dinheiro. Né? Porque manter uma família é uma coisa, é um investimento alto. É a coisa mais linda do mundo, mas é caro você ter uma família. Né? Cuidar bem deles. Então tem que ter essa questão. Né? E segundo, tem que ter boa comunicação com Deus, né? Cada um com Deus, os dois com Deus e eles um com o outro. Entre Por quê? si. Porque o grande problema, aonde que acontecem as dificuldades, os problemas com a educação dos filhos? É no desacordo que os pais têm. O desacordo dos pais é uma coisa extremamente nociva para a formação, para a educação das crianças. Então, a sua esposa e você têm problema quanto a isso, então você tem que sentar, pegar um bom livro, tipo Orientação da Criança de Ellen G. White, né? Quem Ama Educa, de Samitiba. Aí você pega uma porção de livros, estuda esse assunto o quanto antes e vocês dois se afinam quanto a aquilo que vocês devem tratar. Aí vocês colocam 4, 5 regras básicas juntos e vocês aplicam igualzinho. E tem um detalhe, posso dar mais uma dica? Quando o que aplica a regra, né? Quando, por exemplo, eu estou na minha casa e meu filho desafia a autoridade. Porque a indisciplina começa, não é quando a criança quebra um copo, quando ela sujou o chão. Ela começa quando a criança desafiou a sua autoridade e resultou no copo quebrado. Tá? Vem cá, moleque, eu vou pôr você de castigo porque você quebrou meu copo. Não. Para com isso. Eu vou pôr você de castigo, não é gritando, é com calma. Você vai de castigo porque você não obedeceu a mamãe, você bateu aí e quebrou o copo. O copo é resultado. O problema nosso não é o copo. O problema nosso é que você desafiou a autoridade. Para você começar a entender. E aí vocês fazem, e o que aplicou a punição, ele deve deixar a criança sozinha por um tempo, uns 10, 15 minutos, né? E se é pequenininho, 5 minutos, depois ele mesmo vai lá, ou ela mesma vai lá, para acalentar e para conversar. Porque acontece, um aplica a regra, o outro vai lá para acalentar. Aí aquele é o mal, o outro é o bom. Isso vai distorcer. Em casa não tem assim, um é mal, o outro é bom. Os dois fazem o que tem que fazer na hora certa. Então o negócio é o casal se acertar, conversar, entrar em acordo enquanto é tempo, porque esse vai ser um prejuízo fantástico para os filhos no futuro. Ok, dicas muito importantes. E a Fabiana Rossi está dizendo aqui que está anotando todas as dicas. Beleza, ela está lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Ó, acabei de receber um e-mail do povo de Cuiabá para estar em 2018 lá, viu? É vou mesmo? estar com vocês em 2018 aí para a gente tratar sobre família, sobre educação, sobre sexualidade, sobre uma porção de coisas interessantes. Então, fica esperto aí o pessoal do Mato Grosso. Quem está com a gente também é a Alexandra Costa. Manda um alô para mim aí. E para a galera do norte do Ceará, alô para o pessoal do Ceará. A Sandra Maria também está com a gente, Ionice Rocha, ligado em vocês, ela está dizendo. A Yasmin Ramos também está com a gente. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Continuem mandando as perguntas aqui, que a gente está recebendo muitas perguntas interessantes aqui, pastor. E olha só que coisa interessante, que pergunta importante essa aqui. A Alana Pires. Já tenho 20 anos, me acho muito imatura na educação do meu filho de 9 meses. Certo. O que o pastor me aconselha? Ler, estudar. Né? Então você pega a orientação da criança, esse para mim é o melhor. Pega o livro e começa a estudar. Né? Porque as coisas que eu fui aprendendo, viu, Vanessa? Eu fui lendo a Bíblia, especialmente, lendo esses livros, né? O Orientação da Criança, que é fantástico, e tentando entender o que é que aquilo me ensinava e começando a aplicar lá na minha casa, né, com
com a minha filha. Eu fui pai com 23 anos. Eu sei que é desafiador para você, não é complexo, não é fácil, porque essa questão de você educar um filho é a tarefa mais difícil, mais complexa que um ser humano pode ter. Então você tem que ler, preparar, né? Quer mandar umas perguntas para nós aqui? Manda as perguntas para a gente aqui, né, Vanessa? Depois eu posso responder por e-mail as perguntas para vocês, dar umas dicas legais. Mas o melhor de tudo é você estudar sobre esse assunto. Né? Mas não seja qualquer livro, não, porque tem alguns livros que são muito sem noção. Então, esse que eu estou te recomendando, Orientação da Criança de Ellen G. White, ele é fantástico, vai te ensinar, vai te ajudar você a entender melhor como acontece a formação do caráter de um ser humano, da sua criança que ainda é muito pequena. Você tem uma matéria-prima que está na sua mão para você formar, então você não pode fazer de qualquer jeito. Se faz de qualquer jeito, você vai fazer errado. Então, leia, pesquise, ore muito ao Senhor, peça conselhos para pessoas que você julga serem pessoas que conhecem, que educaram bem os filhos, que estão os filhos como ser humano, bem formado. Não é se estão em boas faculdades, né? Não é se tem bom emprego, não é isso. Se são boas pessoas, bons seres humanos, têm bons caráteres. E aí você vai atrás e pede conselho e vai dar tudo certo, tá bom? Então, está dada a dica aí, Alana. Siga essas dicas e vai dar certo. Vamos em frente, vai dar certo, não é isso aí, vai pastor? Dar certo. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Você que está com a gente, vamos compartilhar essa live aí, é um assunto tão interessante, tão importante. Você com certeza quer que essas informações cheguem a mais pessoas, então compartilhe também essa live aí no seu Facebook, tá bom? E vamos continuar com as perguntas aqui, vamos lá, pastor. eu tô animado. Vamos falar agora de solidão das crianças. Solidão das crianças. Tem muita criança aí dentro de casa solitária. Muitas vezes o pai e a mãe estão dentro de casa, mas a criança se sente solitária. Por quê? Porque, veja, Vanessa, hoje as crianças até 10 anos, a gente tem aí, na primeira infância, até uns 7 anos, a gente tem aí crianças, hoje entre 8% e 10% sofrendo de depressão. Sim. Adolescentes, 15%, né, os números variam um pouco, mas perto de 15% de jovens adolescentes sofrem de depressão. Qual o problema? Um dos problemas é a solidão. Não é porque o pai trabalha fora que o filho vai ser solitário, porque a criança, o adolescente, sabe que o pai tem que trabalhar fora. A esposa sabe que o sujeito tem que trabalhar fora. E às vezes, muitas vezes, a mulher trabalha fora também. Né? Porque tem situação onde só o homem trabalhando há condição de se cuidar, manter a família e cuidar da educação à mãe. E tem há casos que a mãe trabalha, Vanessa, né? Sim. Uma mãe trabalha fora porque ela tem um trabalho melhor, o homem ficou desempregado, ele decide cuidar dos filhos. Qual é o problema? Nenhum, não vejo nenhum problema nisso, não. Está lá cuidando dos filhos, né? Um está fora, outro está em casa. Aparentemente, o que está fora está longe e deixa um buraco na casa. Isso não é verdade nem sempre. Tá? Por quê? Porque a gente conhece muitas famílias que os dois estão em casa todo o tempo e a criança está solitária do mesmo jeito. E tem famílias, guarda no seu coração, família que os dois trabalham fora e o filho não se sente sozinho. Qual que é o desafio? O desafio é o seguinte, é que as pessoas sentem solidão não é quando o outro foi trabalhar, é quando o outro está em casa, está junto, mas não está lá. Então o pai e a mãe estão lá em casa, mas está no Facebook, que é uma benção, mas pode ser um problema. Está no WhatsApp, uma ferramenta maravilhosa, mas pode ser um problema. Está na televisão, está no computador, está na internet, está no outro lugar. Quer dizer, o corpo está ali, mas está longe. O que gera solidão, e eu atendo muitos casais, Sim. O que gera solidão nas esposas não é que o marido trabalha, não é porque ele viaja, é porque quando ele está em casa, ele não está em casa. Né? Ele não dedica tempo. Eu cheguei em casa, eu estou viajando uma semana, chego em casa, eu tenho que dar tempo para o meu filho, para os meus filhos e para minha esposa. Eu aprendi isso com meu pai, que era um homem muito simples, né, seu Claudino Barbosa, um beijão para ele, um homem muito simples, que em algum momento, Vanessa, trabalhava em 3 trabalhos. Olha só. Não eram 3 empregos, 3 trabalhos. Eu lembro meu pai há algum tempo, que ele estava como soldado na polícia militar, tocando na banda de música, tentando aprender o instrumento, e tocava, cortava cabelo à tarde e dirigia táxi dos outros à noite. Né? Agora, como é que esse homem com 5 filhos, e eu não consigo lembrar do meu pai ausente. Ele estava fora trabalhando, mas eu sabia, quando ele chegava em casa, ele estava em casa. O tempo era com vocês. Era pra gente, era pra mamãe e pra nós, o tempo era nosso. Então,
veja, para um pouquinho, olha para os seus filhos, olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para os seus. A solidão que eles vão sentir não é porque você sai para trabalhar, ou porque você tem que viajar de vez em quando a trabalho ou a negócio. É porque você, quando está em casa, tem que desligar tudo e todos para estar com eles. Trabalho é trabalho, e família, que é mais importante que o trabalho, merece todo o seu tempo quando eu estou ali. Ah, pastor, então não vou trabalhar mais para ficar com a minha família. Não, não é isso não, porque se não trabalhar mais ou não trabalhar, ninguém vai dar pão para sua família. Você que tem que dar o pão para sua família. Só que quando você chega em casa, a atenção que o seu filho precisa, eu não posso lá dar para ele. Ninguém pode lá dar para ele, é você que tem que dar para ele. Então, né, a gente tem que se organizar para lidar com tudo isso. E aí a sabedoria é organizar o seu tempo e ter disciplina para trabalho a trabalho, do meu melhor ali, na pai e marido, pai ou mãe e filho. Então eu dou o meu melhor ali, não dou o menos também. Isso aí. Pastor, você tinha falado aqui de um livro e o pessoal está perguntando aqui para você repetir o nome desse livro que você aconselhou. Okay. Orientação da Criança. Orientação da Criança, da Ellen autora G. White. Ellen White. Então anota aí, Orientação da Criança. É um livro que não pode faltar na sua biblioteca e você precisa ler. Tem que ler. Né? É verdade, não é para deixar na estante aí mofando. Não, porque ele na estante não vai te ajudar em nada, né? Com certeza. Quem está com a gente, pastor, é a Josi Costa, de lá da Bahia, Ubaitaba, na Bahia. É sua terra, Bahia, né? Terra. Tua terra, Bahia, né? Minha terra, com manda certeza. um abraço pra Bahia. Um abraço, pessoal da Bahia. Obrigada pela presença de vocês. Que saudade, que saudade. Mas também está com a gente aqui a Ionice Rocha, lá de São Paulo, pessoal paulista também. Letícia Barbosa está dando um oi pra gente. Oi, Letícia. Oi, Lê. Tudo bem? Um beijo pra você, Lê. A Lê é minha, se for Letícia Barbosa, pode ser minha sobrinha. Então, ela tá falando que oi, tio, é sua sobrinha? É minha sobrinha, Lê. Olha só. Wallace Barbosa, Letícia Barbosa. Família filha toda conectada do meu irmão, aqui. Adson Barbosa, né? E meu pai está na casa dela, então meu pai pode estar assistindo junto com ela, né? Que legal, que legal. Então um beijo pro seu Claudio Honor, posso mandar um beijo, né? Com certeza. Um beijão pro seu Claudio Honor, pra dona Eliette, um beijão também. E pro meu irmão que está lá com a esposa e com a filha. Ok, legal. A Andréia Silva também está mandando um oi pra gente. A Cíntia Marques está dizendo aqui, muito boa resposta, precisava mesmo disso. Tá bom, Cíntia, um abração para você. Ok, a Leniro Bellini também está dizendo muito bom. A Lindineuza Silva também, a Lindineuza está dizendo, creio nas orações. Orações são fundamentais. Fundamentais, porque né? que a Na gente criação falou, dos filhos. você faz tudo isso e você ora. Agora, viu, Lindineuza, orar só e não fazer a sua parte também não vai funcionar. Então a sabedoria dos pais está em orar ao Senhor, pedindo orientação, pedindo sabedoria, pedindo batismo do Espírito Santo. Aí você pega a sua Bíblia, aí você pega bons livros, para você estudar e ler esses bons livros, entender esses conceitos, para você poder aplicar em oração no dia a dia. Porque, sabe, Vanessa, inferno, esse é o final da história. Né? Porque o inimigo das almas quer destruí-los. Né? E a melhor forma de destruí-los é tendo uma família conturbada a ponto de os pais não terem condições ou sabedoria para ensiná-los o caminho, né? Dos limites, do princípio, né? Então, toda essa situação é uma luta também espiritual, né? E o pai que é sábio, ele vai pegar na Bíblia, vai pegar na oração, vai pegar em Deus, na comunhão com Deus, porque posso dar uma dica assim que eu acho fantástica? Vamos lá, vamos tentar fazer rápido aqui, porque o tempo está acabando. A maior necessidade do do seu filho e da minha filha é um pai convertido ao Senhor. Olha só, importante. A maior necessidade que a minha filha Emily, que tem 26 anos, é casada, né? Então é que o marido dela seja um homem convertido ao Senhor, não é o pai mais. Porque o marido dela é a pessoa mais importante agora do que eu. Sim. Eu tenho que entender isso. Agora eu sou avô, isso, né? E sogro, mas sou pai. Agora, quando ela olha para o pai, porque você é sempre o pai dela, isso para fazer referência aos demais, a coisa que ela mais precisa de mim como pai é ver em mim coerência, que eu sou realmente homem convertido ao Senhor. Então, buscar Deus sobre todas as coisas, todos os dias, em primeiro lugar, é a maior necessidade que a minha filha
tem, que o teu filho tem, especialmente se são Isso. crianças e adolescentes. Exatamente. Falar em adolescência, que fase difícil, pastor. É uma beleza, eu acho que é linda, Né, mas é complicado. maravilhosa, é verdade. Mas aí vem um monte de crises. Aham. E a... Podíamos fazer uma live só sobre adolescência. Interessante. Proponho. Interessante. Você Vamos propõe trabalhar também? essa ideia Quem gostou aí. do tema, manda aqui para ela. Adolescência, a gente vai fazer uma live sobre esse tema. Ok, a Maíra Leal, lá da Bahia também, ela está dizendo, eu tenho uma filha que está na fase da adolescência Joia. e eu tenho dificuldade de lidar com ela. Como é que eu faço? Primeira coisa, ore ao Senhor pedindo autocontrole e domínio próprio, né? Porque mulher com mulher vai sempre dar atrito, né? Porque elas são mais emocionais e elas vão entrar em atrito, né? Então você, a mãe, tem que ser a parte madura do conflito. Conveniente e trata como um adulto quando é conveniente para ele. 12 anos. Você já é uma moça, vai lavar a louça, vai cuidar da vida. Aí, pai, eu posso... Não, você é um sorvete, vai dar um rolê, vai no shopping, uma coisa que ele gosta de fazer, vai com ele. E não fala nada que seja importante. Nada, dica de nada importante. Aí você vai criar com ele links afetivos. Amizade, Links né? afetivos, Sim, né? links Que são afetivos. importantes. Só Sim. que você não vai ser amigo dele. Você vai ser Ah, não? pai dele Ok. e mãe dele, que também é amigo. Você só diz, Mas eu sou com amigo. teor de também. autoridade, Não, não. né? Eu sou pai, sou teu amigo. Sim, Sou teu amigo também, sou teu pai, é furada. sim. Então, eu sou pai e sou... Em primeiro lugar, eu sou seu pai. E depois Ok. sou seu amigo. Eu sou sua mãe, também sou sua amiga. Então, você, o que você faz? Tem conflito? Sai de vez em quando para você poder ter momento de liberdade, descontração, conversar. Né? Uma coisa que ele gosta de fazer, vai com ele. Se for uma coisa Isso. lícita e boa. Aí você formou links afetivos. Na hora do conflito, você vai ter condição de ter mais tranquilidade para alcançar o coração dele. Porque não adianta querer ir direto na cabeça do adolescente. Não funciona. A cabeça do adolescente, a entrada é bem aqui, ó. Tá? Sim, sim. Então, porque ele não é muito pela razão, ele é pela emoção. Pela emoção. Então, você entra aqui, aí você chega aqui. Se você quiser ir direto aqui, não vai funcionar muito bem. Ok. Pastor, para finalizar. Para terminar. Pra Mas já finalizar. para terminar... Ah, tão rápido, Agora que eu estava né? esquentando aqui o negócio... Mas vamos trabalhar a ideia aí de Vamos lá. fazer mais alguns temas Tá e legal. algumas outras Uhum, lives. Mas para beleza. terminar aqui, pastor, bons pais darão bons filhos. Boas famílias resultarão em bons filhos? Na maioria das vezes, não sempre. Sim. O que externamente pode O que influenciar? acontece é o seguinte, que as crianças, os adolescentes também têm liberdade para decidir. Uhum. Né? Então, veja, tem famílias, eu conheço famílias que são excelentes famílias. Os pais são excelentes, não são perfeitos, são excelentes. Mas os filhos simplesmente, em algum momento, decidiram sair do caminho. Sim. E alguns eu Acontece. conheço que depois que os pais morreram, voltaram para o caminho. Porque o que o Olha pai só. plantou não se perdeu. Se você é um bom homem, uma boa mulher, você nunca vai perder. Jamais. Porque o que você plantou vai ficar. Nem que seja depois que você morra, não é o que a gente quer, a semente vai germinar. Sim. E tem pais que não são muito gente boa, que os filhos são gente boa. Uhum. Só que na maioria dos casos, boas famílias resultam em bons Em bons filhos, em filhos. bons cidadãos. Sim. Famílias desestruturadas, muitas vezes, ou quase sempre, na maior parte das vezes, vai redundar em criança, adolescente com maior problema, dificuldade, e aí a chance dele ir para um caminho torto é maior. É maior. Né? Sim. Então, a liberdade é fantástica, é o tesouro maior que Deus nos deu, e o pai tem que Livre-arbítrio. ensinar a criança o caminho que deve andar quando? Quando é criança. Sim. Para quando for velho, não se se desviar esquecer. do caminho. Mas se ele se desviar do caminho, o que o pai plantou fica na cabecinha dele, e depois, com o passo do tempo, como filho pródigo, ele volta. Posso falar uma coisa para essas pessoas? Vamos lá, Se para você encerrar. está triste porque seu filho está longe dos caminhos, sabe, do que você ensinou, né? Não desanima não, sabe, porque Adão se desviou do caminho também. E Deus não desanimou, Deus foi atrás, pagou o preço, pagou a conta e no final triunfou. Triunfou. Né? Deus não desistiu de você ainda, nem de mim. E não Né? é, Então, o seu sim. filho, o que você tem que fazer? Brigar com ele, xingar, falar que ele está errado. Não vai resolver, porque ele sabe que está errado. Então, o que você faz? Você cria vínculos de amizade. Se ele já é um adulto, né? Não exagera na cobrança, cria links afetivos, diz que está orando por ele.
se põe à disposição para ajudá-lo, para apoiá-lo e vai ser uma bênção. Esses dias agora eu rebatizei a minha cunhada com 50 anos de idade. Com 16 anos, por situações da vida, ela saiu da igreja, né? E aí ficou Mas fora aí da igreja agora 34 anos. E agora, com 50 anos, né, meu sogro teve a alegria de ver a filha sendo Porque rebatizada. a semente estava lá Porque plantada. foi plantada. E Sim. os pais, por mais que se esforcem, não serão perfeitos na educação. Ok? Exatamente. Ok, pastor, então vamos finalizar com a oração, mas antes, deixa eu lembrar para você que todas essas dicas aqui, elas vão ficar disponíveis aí lá no nosso site, noticiasadventistas.org, já vai estar no ar daqui a pouco, tá? Então, se você quiser revisar aí alguma dessas dicas, pode dar uma olhada lá, noticias.adventistas.org, ok? E o pessoal podia compartilhar agora, né? Porque o povo depois vai entrando na live também, né? Exatamente, compartilha essa live aí no seu Facebook para você poder ver, rever e outras pessoas também poderem ver também, né? Pastor, vamos fazer uma Vamos oração fazer uma por oração, essas famílias Maurício. que estão acompanhando Vamos a lá, gente, vamos lá. tá bom? Vamos orar. Vamos lá. Eu oro? Por favor. Tá bom. Pai de amor que está no céu, obrigado pelo privilégio da paternidade, da maternidade. É uma bênção. Os filhos são a nossa herança, a coisa mais linda da nossa vida, depois da salvação em Jesus. Então nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, consola o coração, tranquilidade, paciência, Amém, Senhor. bondade, batiza-nos com o Santo Espírito, para que nós possamos com sabedoria, de acordo com a tua vontade, alcançar a bênção de ver os nossos filhos, bons homens, boas mulheres para a comunidade, né, para a sociedade, mas sobretudo para a eternidade. Amém, Obrigado Pai. porque o Senhor nos ama, salva-nos para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Família é gente cuidando de gente. Gente cuidando de Pode gente, é esquecer isso aí. disso, né? Pastor Wallace, muito Valeu. obrigada pela presença. Foi uma alegria tá? poder participar. Muito obrigada a você também. Continue acompanhando as nossas próximas lives. Vamos ter mais assuntos aqui interessantes como esse aqui também. Lembre-se também, se você ainda tem alguma dúvida sobre esses assuntos que tratamos aqui hoje, não tem problema, não deu tempo da gente trabalhar essas questões aqui, mas você pode deixar a sua dúvida aí nos comentários e a gente vai Tentando responder. acompanhar esses comentários com o tempo e vamos tentar responder aí individualmente, ok? Obrigada pela presença e até a próxima.